Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de julho de 2025. São 8 horas da manhã. Trump e os bolsonaristas estão literalmente perplexos com a reação do Brasil e, sobretudo, do STF às ameaças do presidente dos Estados Unidos. Não entenderam nada, não estão entendendo nada. O Trump esperava submissão e está colhendo retaliação. O Moraes está impossível. Ele simplesmente, minha amiga, meu amigo, dobrou a aposta e fez nova determinação a Rumble para apagar um perfil de Rodrigo Constantino, um bolsonarista que, inclusive, está numa situação muito ruim aí, está com câncer muito sério nos Estados Unidos, emagreceu muito e, ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes mandou excluir o perfil dele, que a Rumble não tinha excluído, um perfil que, inclusive, está inativo, mas o Moraes fez isso no dia em que o Trump impôs sanções ao Brasil. Os bolsonaristas, sobretudo a família, os filhos de Bolsonaro, e mais especificamente o Eduardo Bolsonaro, 03, estão aí perdidos no X, não entendendo como é que o Brasil está se rebelando contra o Trump, está reagindo ao Trump e inclusive está tirando um sarrinho do Trump, né? Vamos falar no português coloquial mesmo. O Brasil, o próprio Lula, estão rindo do Trump, estão dizendo, olha, vocês aqui representam 0,22% do nosso comércio exterior. É sério que vocês querem que a gente mude o poder judiciário brasileiro, anule todas as ações sob ordens de vocês? Vocês mandam, olha, parem de processar o Bolsonaro. Aí a gente, por causa desse 0,22% que a gente exporta para os Estados Unidos, nós vamos alterar toda a decisão do Poder Judiciário brasileiro, deixar os golpistas impunes. E o Lula ainda ontem tirou uma da cara do Trump, né? Ele diz que é para o Trump comer jabuticaba para ficar mais calminho, né? E não vai haver submissão nenhuma do Brasil. Na verdade, a pauta de exportações e negócios com os Estados Unidos é relevante, é relevante. Tem empresário que ganha dinheiro lá? Tem. Mas não é algo que vai quebrar o Brasil. Muito diferente do que os bolsonaristas pensavam. Porque eles, como não entendem nada de coisa alguma, eles só entendem de ficar mentindo na internet e distorcendo os fatos, eles achavam que o Brasil dependia dos Estados Unidos e não depende. O Brasil, como eu já falei para você, o Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares. Só para a gente entender o que é o tamanho do Brasil economicamente. Claro, os Estados Unidos são muito maiores que o Brasil, mas daí a eles acharem, como eles têm, inclusive, superávit contra o Brasil, eles já taxaram tudo o que podiam o Brasil, então eles vendem muito mais para nós do que nós para eles. Né? E os produtos que a gente vende para eles, eles só compram o que é vital para a economia deles comprar do Brasil. E essa sobretaxa vai gerar inflação nos Estados Unidos, porque vai atingir hambúrguer, vai atingir suco de laranja, vai atingir alimentação, vai atingir a indústria de transformação, que a gente vende aço a preço de banana, aço que às vezes falta aqui dentro do Brasil. Eu tive indústria, eu falo para vocês, às vezes falta aço no Brasil, e o aço é caro no Brasil, porque exporta tudo para os Estados Unidos, e os Estados Unidos compram a preço de banana o nosso aço. É pior para eles do que para nós. Então, vamos assistir. Eu tive acesso aí a essa ação que está tramitando lá no Tribunal da Flórida,
e eu vou mostrar para você o que é que está acontecendo. Vamos assistir. Falando agora sobre a taxação de Donald Trump contra todos os produtos brasileiros. A ameaça se tornou realidade. A notícia dessa quarta-feira é a tarifa imposta de 50% aos produtos brasileiros que foram exportados para os Estados Unidos. Trump não estava blefando. Trump não está de brincadeira. Trump se elegeu explorando a insatisfação dos americanos com o custo de vida e a inflação. Mas quando aumenta tarifas de produtos importados, ele aplica uma receita segura para uma alta de preços por lá. Os Estados Unidos são o país que mais consome café, suco de laranja e carne bovina. Por outro lado, o Brasil é o país que mais produz café, laranja e é o segundo maior produtor de carne vermelha. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vai comandar o comitê do governo com empresários para debater as respostas do Brasil. A primeira reunião deve ser na segunda. Mas desde a publicação da carta de Trump, Alckmin vem conversando com os setores que serão mais afetados. Ele disse que as empresas americanas estabelecidas no Brasil também serão prejudicadas e vão ser chamadas para participar. Segundo Alckmin, a medida do governo dos Estados Unidos é errada política e economicamente. Ela mistura coisas que não são compatíveis, né? Uma questão do judiciário que não tem nada a ver com o executivo, que não pode interferir no judiciário, isso é Estado de Direito, pedra basilar do Estado de Direito. E, de outro lado, questões comerciais que, na nossa avaliação, são totalmente equivocadas, ou seja, o presidente está mal assessorado, né? Espero que não sejam brasileiros que estejam lá fazendo esse trabalho muito ruim contra o interesse da economia brasileira. Que coisa horrível aquele cara com aquele terno e o tênis branco, não? Bom, o fato é que você viu aí uma mega vaia no Trump lá no MetLife Stadium em Nova Jersey, Estados Unidos. O Trump entregou o troféu ao Chelsea e foi tão vaiado que os jogadores perguntaram para ele se ele não queria vazar do palco, né? Ele disse que não, vou ficar aqui até o fim, eu não estou aqui por vocês. Tal, né? E na verdade foi uma vaia surpreendente. Aliás, o Trump está tomando muita surpresa ultimamente. E nesse caso dessas tarifas impostas por ele ao Brasil, ele e os Bolsonaro estão se surpreendendo muito. Todos os filhos do Eduardo Bolsonaro, sobretudo o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o tal Paulo Figueiredo, todos eles... Não acredito. Eles estão dobrando a aposta. O Eduardo Bolsonaro falou que o Lula está dobrando a aposta, está debochando do Trump. Está mesmo, ele mandou o Trump comer jabuticaba, né? O fato é, como eu disse para você, as exportações do Brasil para os Estados Unidos, eles tanto quiseram levar vantagem, que hoje são irrelevantes para o Brasil. A gente consegue vender pouco para eles, eles vendem mais para nós do que nós para eles, porque tem alguns produtos aí na área de farmácia, na área de tecnologia, que a gente precisa comprar deles. Estamos comprando cada vez mais de outros países, sobretudo da China, não é? Mas, como o Lula bem disse, não é nada que vá quebrar o Brasil, vá provocar um grande efeito na economia brasileira. Bom, seja como for, o que mais surpreendeu, deixou perplexos os bolsonaristas e o próprio Donald Trump, a ponto de ele entrar de novo na justiça. Você vai ver aqui a ação que ele acaba de protocolar
Foi protocolada hoje, foi despachada ontem pelos advogados do Trump e da Rumble e foi protocolada hoje, está fresquinha aqui. Eu vou mostrar para você o rosto, porque ainda não está aberto. Eu vou mostrar o processo para você nos Estados Unidos. E o processo, como no STF, é igual ao STF, inclusive, só que lá não é uma corte superior, é uma corte da Flórida. Mas o funcionamento do sistema é muito parecido com o do STF, de outros tribunais. Bom, o Moraes dá nova ordem à Rumble e a empresa aciona a Justiça dos Estados Unidos. Sabe o que o Moraes fez no dia das tarifas? Essa você vai gostar. Sabe o que o Moraes fez no dia das tarifas do Trump contra o Brasil, de 50%, da tarifa, né, para tudo aqui no Brasil, 50%? Ele impôs uma nova ordem para a Rumble, para as empresas lá do Trump e essa outra Rumble, que são a base desse processo contra ele nos Estados Unidos, que quer punir o Moraes lá nos Estados Unidos pelo que ele está fazendo aqui dentro do Brasil. Não tem o menor sentido, e o Trump deve ser derrotado de novo. Ele já foi derrotado em fevereiro. Eu cheguei até a ler aqui em outra edição, já há algumas semanas, essa resposta de uma juíza da Flórida, mandando o Trump e o Rumble lá procurar a turma deles, né, dizendo, olha, não dá para fazer nada, porque o Moraes nunca fez nada aqui dentro dos Estados Unidos, você tem que entrar na Justiça do Brasil, né? Bom, o fato é que a plataforma de vídeos Rumble enviou uma petição à Justiça na Flórida ontem, na qual reclama de uma nova decisão mirando a empresa emitida pelo Moraes. O Moraes, a ordem do Moraes foi enviada ao Rumble sexta-feira, agora, dia 11, 2 dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar as tarifas de 50% ao Brasil. O Moraes solicita o bloqueio total em todo o território brasileiro de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino, que você viu falando aí. Ele está muito doente, né, um emagrecimento impressionante. Chegaram a dizer que o câncer dele era na língua. Ele nega, diz que não é. Mas seja como for, não é? Está aí combalido e o Moraes determinou o compartilhamento dos dados dele sob pena do pagamento da Rumble de diárias de R$100 mil, cerca de $20 mil a partir da noite de ontem. Então a Rumble já está sendo penalizada pelo Moraes como resposta às tarifas do Trump. A petição à Justiça dos Estados Unidos na Flórida também é assinada pela Truth Social, a rede social de Trump. E aqui está a ação, aqui é o tribunal, não é? Vamos até traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo entender. Caso Trump Media Technology Group Corp versus De Moraes, como eles chamam. Eles chamam o Lula de Da Silva, eles colocam o D, né? De certa forma está certo, né? Isso aqui foi arquivado em 18 de fevereiro, mas foi reaberto. E diz aqui, esse caso contestou a autoridade de um juiz brasileiro para suspender a conta da mídia social mantida nos Estados Unidos em 19 de fevereiro de 2025, a Rumble e a Trump Media and Technology, duas empresas privadas, ajuizaram esta ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Flórida. Ambos os processos, deixa eu aumentar um pouquinho para você ver melhor, ambos os processos, os autores processaram Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mais alta corte no Brasil, com base na lei de sentença declaratória. Representados por advogados particulares, os autores alegaram que o juiz Moraes havia emitido uma abrangente ordem de silêncio, suspendendo contas de mídia social sediadas nos Estados Unidos, de forma que ninguém nos Estados Unidos pudesse ver o conteúdo suspenso, censurando assim o discurso político legítimo dos Estados Unidos. Não é verdade. Né? O que o Moraes fez foi proibir aqui no Brasil, não proibiu nos Estados Unidos.
E eles estão mentindo. E aí os autores solicitaram ao tribunal a anulação das rescisões e também solicitaram uma liminar e uma medida cautelar permanente. O caso foi atribuído à juíza distrital Mary Scriven. Em 25 de fevereiro de 2025, o tribunal recusou-se a conceder a ordem de restrição temporária sem prejuízo do resultado. A juíza Scriven explicou que os pronunciamentos e diretivas supostamente emitidos pelo réu não foram devidamente notificados aos autores ou de outra forma tornados efetivos. Por esse motivo, não eram obrigados a cumprir as diretivas. Além disso, escreveu ela, nenhuma outra medida de execução havia sido tomada. E, na verdade, ela disse o seguinte, olha, as decisões do Moraes não estão afetando aqui os Estados Unidos, né? Aqui você tem a folha de rosto do que foi protocolado hoje, veja. Vamos ver se eu consigo traduzir isso aqui. Foi. A última atualização, 14 de julho de 2025, às 3h05 da manhã, né, de ontem, de hoje aqui no Brasil, que foi ontem lá. E aqui você tem o réu, o Alexandre Moraes, autor, Marçal Ronda, são os advogados, né? E aqui você tem o processo, que é como o do STF, tá? Então, você tem aqui o processo, o andamento hoje, aqui tem todo o andamento, começou em 19 de fevereiro, foi feita a queixa, você tem o PDF aqui da primeira, da ação, da inicial, né, do processo, e aí o processo vai descer, desce aqui. Bom, vamos ver o processo em si, tá? Então, aqui é o processo em si, mas tem só também a folha de rosto, ele não diz nada. Vamos ver se eu... Acho que aqui não traduz para o português para você ver. Mas, vamos ver. Diz aqui, ó, no prazo de 21 dias após a notificação desta intimação, ou 60 dias se você for dos Estados Unidos, ou de uma agência dos Estados Unidos, ou um funcionário empregado, você deve notificar o autor de uma resposta, e aí o Moraes vai ser notificado de novo, né? Tem até o endereço do Moraes aqui. Muito bem, mas a revista Veja conseguiu acesso a essa ação. Rumble e Trump Media fazem nova ofensiva contra Moraes após ordem do bloqueio de conta. Mas o que enlouqueceu a eles todos é que o Moraes fez isso, na verdade ele fez isso no dia, não foi 2 dias depois. Né? A publicização foi 2 dias depois. Mas a decisão do Trump de impor novas medidas à empresa do Trump foi no dia que ele impôs as taxas ao Brasil. Eles não estão entendendo nada. A plataforma de vídeos de direita Rumble e a Trump Media, as duas de direita, apresentaram nas primeiras horas dessa segunda-feira, 14, a nova petição sigilosa na ofensiva que travam contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na esteira da hecatombe política e econômica provocada pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as duas empresas afirmam que receberam uma ordem sigilosa do magistrado no dia 11 de julho para que seja retirada do ar uma conta do jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino e preserve o conteúdo postado por ele sob pena de multa diária de R$100 mil. No documento enviado à Justiça da Flórida, a que a revista Veja teve acesso, a Rumble e a Trump Media informam o judiciário da nova decisão e reclamam que ela seria irregular, entre outros pontos, por não ter sido enviada por meio do Tratado de Cooperação Internacional coordenada junto ao Departamento de Justiça americano ou encaminhada por um canal diplomático formal. Como a conta de Constantino no Rumble está inativa e a plataforma temporariamente banida do Brasil, as empresas sugerem que a nova ordem de Alexandre de Moraes seria um pretexto para captar os dados de Constantino, como endereço dos IPs usados por ele, informações de geolocalização e conta de mídia social. E é isso mesmo, né? O Alexandre de Moraes só mostrou com isso que ele está indo para cima de todo mundo, do Trump, dos bolsonaristas, de todo o mundo. E o Brasil também está indo para cima de todo mundo. E botou ainda o Geraldo Alckmin, com esse jeitinho dele manso, né, de falar, tranquilão e tal. Ele vai lá e vai chutar o traseiro do Trump. A conta contém discurso ideológico e não violento sobre autoridades públicas brasileiras,
com tópicos que vão desde o declínio da democracia no Brasil, o que é uma desinformação, o direcionamento de cidadãos comuns e como o Supremo Tribunal Federal, a liderança política e as principais instituições de mídia estão trabalhando juntos para permitir a impunidade, que está no cerne das proteções da primeira emenda, diz a petição da Rumble e da Trump Media. Não há base legal sob a lei americana para obrigar uma empresa com sede nos Estados Unidos a entregar os dados pessoais deste usuário a um governo estrangeiro, particularmente em um processo sem qualquer notificação, jurisdição ou devido processo legal completa. Rodrigo Constantino já foi investigado no inquérito das fake news. O protesto das empresas ao juiz da Flórida ocorre dias após o tarifaço imposto por Trump ao Brasil e deve ampliar as pressões para que Moraes seja alvo da chamada Lei Magnitsky. Ontem o Moraes fez circular que ele está pouco se lixando para a Lei Magnitsky, para o Trump e para o Tribunal da Flórida, e ele nem mesmo respondeu coisa alguma. A AGU é que deve representar o Moraes lá, e o Moraes nem conhecimento tomou, nem comentário fez, e diz que não está preocupado. O Barroso responde aos ataques de Trump. No Brasil de hoje não se persegue ninguém, finalmente respondeu, e tem até aqui a resposta dele. Em 9 de julho último foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos. Foi na elegância, né? Bom, enquanto isso, enquanto o Moraes brinca com a cabeça dos bolsonaristas e do Trump, o governo e o Centrão se alinham contra a taxação do Trump. Por quê? Você já vai ver por que é que o Centrão está sentando no colo do Lula. Resolveu sentar no colo do Lula do nada. Alcolumbre, Mota, rifaram o Bolsonaro e vão ficar contra a taxação do Trump, evidentemente, porque eles viram que o Lula está disparando nas pesquisas. A Câmara resiste à pressão bolsonarista também por anistia em troca do fim do tarifaço, que não tem cabimento, o nome disso é chantagem, não é? O Barroso respondeu aos ataques, você viu aqui a carta dele respondendo, e com as tarifas o Trump vira inimigo externo na campanha de Lula. As tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros dão um mote para a campanha de Lula para 2026 ao fornecer um inimigo externo para o país, que é o melhor. Em qualquer país do mundo, aliás, um fato aqui, talvez você já tenha ouvido isso, porque está sendo muito comentado, mas eu vou comentar de qualquer jeito. Todos os países nos quais o Trump tomou lado no cenário político, como ele está fazendo aqui no Brasil, quem ele apoiou perdeu a eleição. O Bolsonaro devia ficar esperto com isso. E sabe o que aconteceu? O Lula cresceu nas pesquisas, sabe de quem? Dos bolsonaristas. Bom, senhoras e senhores, em meio à disputa tarifária, o Lula mandou o Trump comer jabuticaba para ficar mais calminho. Nem eu sabia desses efeitos calmantes da jabuticaba. Talvez eu vá até experimentar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.